Quanto à composição, órgãos singulares, quando integrados por um único agente. Aí ela dá como exemplo presidência da República, porque na presidência só tem o presidente, já falei isso para vocês. Diretoria de uma escola. Na diretoria tem um monte de gente. Não, na diretoria de uma escola só tem o diretor. Aí tem a secretaria da escola, aí tem a vice-diretoria, mas diretoria lá dentro só é o diretor. Então, quando o órgão tem um único agente, para Di Pietro, isso é um órgão singular. E órgão coletivo para ela é o quê? Quando integrado por vários agentes. Aí ela traz como exemplo tribunais. Então preste atenção, a Di Pietro ela não analisa poder de decisão, ela analisa composição do órgão. Agora volte para cá, olhe para mim, preste atenção. Temos aqui o departamento de RH. Poder de decisão aqui está na mão do chefe. Então, quanto à atuação funcional, esse órgão é um órgão singular. Só que aqui dentro eu tenho 5 pessoas. Então, para Di Pietro, quanto à composição, ele é um órgão coletivo. Cuidado, lá dentro do RH não tem só o chefe, não. Então, preste atenção para não se desorientar, porque aí isso vai depender da classificação de cada um, tá certo? Agora, última classificação aqui que só a Di Pietro traz. Quando você se deparar na sua prova com essa classificação, pode ter certeza que a sua banca está usando Maria Silvia Zanella Di Pietro, né, queridinha? Presta atenção. Quando a esfera de ação, os órgãos podem ser centrais ou os órgãos podem ser locais. Os órgãos centrais são aqueles que exercem atribuições em todo o território de competência da entidade que integram, seja nacional, estadual ou municipal. Exemplo, ministérios, secretarias estaduais ou municipais. Órgãos locais são aqueles que atuam sobre uma parte do território. Exemplo, delegacias regionais da Receita, delegacia de polícia, posto de saúde. Vou te dar um exemplo que eu sempre trago esse mesmo exemplo para a sala de aula, para que você possa entender. Ó. Presta atenção. Eu tenho aqui, ó, o município de Fortaleza. Isso aqui é o mapa do município de Fortaleza. Toda a extensão territorial do município. Aí, Fortaleza atua na área de saúde. Como é que Fortaleza atua na área de saúde? Através da Secretaria Municipal de Saúde e através dos postos de saúde. Vou colocar só esses dois. Então, eu vou colocar bem aqui, ó, um posto. Posto Paulo Marcelo, que é um posto que atua ali na 25 de março, no centro. O que é que acontece? Do ponto de vista da Di Pietro, a Secretaria Municipal de Saúde, ela vai ser o órgão central. Por que ela vai ser o órgão central? Porque ela atua em todo o território do município de Fortaleza. Ela atua no Antônio Bezerra, no bairro Antônio Bezerra, ela atua no bairro Maraponga, ela atua no bairro Zé Walter, ela atua no bairro Sapiranga, ela atua no bairro Aldeota, ela atua no centro, ela atua no Curió. Então, ela atua em todos os bairros, ela atua em toda a extensão territorial. Ela é um órgão central. O posto de saúde Paulo Marcelo, ele é um órgão local. Por quê? Porque a atuação do Paulo Marcelo é só lá no centro. Então, a análise aqui, ó, envolve a competência dentro do território. Tá certo? Então, cuidado com essa análise. Tia Lídia me deu outro exemplo, lidou. Falar de delegacia de polícia. Aqui, a gente tem a primeira DP, a segunda DP, a terceira DP. A competência da Secretaria de Segurança Pública, ela é em todo o território estadual. E, logicamente, Fortaleza está aqui dentro. Mas, quando eu penso na primeira DP, é só naquela circunscrição da primeira DP, tá? Não confunda com as delegacias especializadas. Delegacia da mulher e tudo, não. Primeiro DP, segundo DP, geralzona, tá? Então, cuidado com essa análise. Por quê? Porque local vai atuar num determinado território. E central em toda a extensão do ente, em toda a extensão territorial do ente. Tranquilo? De boa? Tudo dominado? Pronto. Então, essa classificação, ela só diz respeito a Di Pietro. Apenas a Di Pietro. Então, a gente tem LI de acordo com a posição estatal, de acordo com a estrutura, de acordo com a atuação funcional. Di Pietro, de acordo com a posição estatal, de acordo com a estrutura, mesmo pensamento dele, de acordo com a composição, de acordo com a esfera de ação.
Aqui é diferente, aqui só ela tem. De boa? Pronto. Só recapitulando. Essas classificações são as que mais caem em prova, tá? Então, é muito comum você encontrar a classificação aí do Eli e da de Pietro. Mas elas não são as únicas. Então, vocês precisam conhecer a classificação do Celso Antônio Bandeira de Mello e do Renato Alessio. Por que eu preciso conhecer do Renato? É um italiano, não tem nada a ver, o que é que eu vou... Porque grande parte do entendimento do Celso, que é um doutrinador que as bancas também gostam muito, vem do Renato. Por isso que você precisa saber. Agora, primeiro ponto que você precisa entender. O Celso não concorda com nada disso aqui. Ele diz que nada disso aqui faz sentido. Ele não concorda com essa estrutura aqui, ó, de acordo com a proposição estatal, porque ele diz que a máquina administrativa ela inchou de tal forma que e com as mudanças de governo, isso vai e volta, que não dá mais para trabalhar dessa forma. Eu vou te dar 2 exemplos clássicos que eu dou em sala de aula para que você possa entender, tá? Por que que o Celso não concorda com essa estrutura? Ó, vou voltar bem aqui para você entender aqui, ó. Pronto. Presta atenção aqui. Vou pegar aqui minha água. Vou falar de 2 órgãos aqui para que você possa entender por que o Celso não concorda. O primeiro órgão que eu vou falar aqui é conhecido como CGU. A sigla CGU, que hoje significa Controladoria Geral da União. E que na atualidade tem status de ministério. Mas que eu preciso te contar uma historinha aqui para que você possa entender. Quando a CGU foi criada, lá atrás no governo Fernando Henrique Cardoso, ela não foi criada como Controladoria Geral da União, ela foi criada como Corregedoria Geral da União. E ela não tinha um poder de ministério. Então, alguns doutrinadores entendiam lá na época que ela poderia estar dentro de uma análise de classificação de órgão superior, por exemplo. Certo? Havia uma discussão sobre isso. Quando o governo posterior ao Fernando Henrique, que é o governo Lula. Quando o governo Lula entrou, o governo Lula, ele, por lei, alterou a competência da CGU, ampliou essa competência e deu à CGU uma nova nomenclatura e status de ministério. Ela passou a se chamar Controladoria Geral da União. E aí ela subiu para análise de órgão autônomo. Por quê? Porque aí ela ganhou status de ministério. Alguns doutrinadores lá no começo, a classificação com a criação do Fernando Henrique Cardoso, classificavam como superior. O próprio governo Lula, na alteração da lei, dá a ela status de ministério. Aí ela sai da ideia de superior e vem para a ideia de autônomo. Vamos caminhar um pouquinho. No governo do Temer, a CGU foi extinta. Por quê? Porque ele criou o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. O Ministério da Transparência engoliu a análise de Controladoria Geral da União, né? Na realidade, houve aí uma análise que é diferente da análise que nós temos hoje. Então, muita gente defende a ideia de que o Ministério da Transparência tinha, né, recebido as atribuições da CGU, né? Porque tinha havido aí uma análise de incorporação. E aí, muita gente defendeu que a CGU tinha sido extinta, quando na realidade ela houve uma junção com a análise do Ministério da Transparência, né? Alguns entendem que ele acabou engolindo. Mas, enfim, no governo do Bolsonaro, o Bolsonaro, na medida provisória que foi convertida em lei, trouxe a CGU para ter status de ministério de novo. Então, vai e volta nessa classificação. Um governo cria com uma classificação possível de órgão superior, o outro amplia a autonomia, traz para a classificação de órgão autônomo, o outro extingue,
o outro volta. Então, houve essa análise com relação à CGU, tá? Começou corregedoria, sem status de ministério, e aí depois controladoria com status de ministério, que é a situação atual dela. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo diz respeito às defensorias públicas. Veja que eu tenho defensoria pública nos estados e eu tenho defensoria pública na União. Em 2004, nós tivemos uma grande mudança nessa estrutura. Por quê? Porque quando a Constituição de 88 foi promulgada, ela trazia a ideia das defensorias públicas dentro da estrutura de poder executivo. Então, ela tinha uma análise de subordinação, o orçamento dela estava atrelado, a ideia do executivo, tudo bem bonitinho. Com a emenda constitucional 45 de 2004, nós tivemos a primeira grande mudança, que foi para as defensorias públicas estaduais. Aí elas ganharam autonomia, elas saíram da subordinação do executivo, né? E elas se tornaram órgãos independentes, tá certo? 10 anos depois, em 2014, foi a vez da DPU, que também tinha essa mesma análise de subordinação com o executivo e se tornou um órgão independente. Então, as defensorias públicas, elas são consideradas hoje órgãos independentes, tanto a DPE como a DPU. A DPE, inclusive, conseguiu essa independência primeiro que a DPU, né? 10 anos depois foi que a DPU veio conseguir essa independência. Então, o Celso, ele critica muito essa classificação do LI da DPE, porque ele diz que a gente tem uma estrutura bem inchada e que, dependendo da vontade dos governantes, essa análise ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, a classificação dele tem nada a ver com essa. E aí, a gente vai analisar agora a classificação dele e do Renato Alessi, para que você possa entender aqui a linha de raciocínio. Pronto, vamos lá fazer agora a classificação do Celso e a classificação do Renato Alessi, tá? Vou montar aqui, porque depois eu preciso fazer uma estrutura aqui comparativa para ti. Tem que ser na mesma altura aqui. Celso, Antônio, Bandeira de Melo, né? E o Renato. Pronto, a primeira classificação aqui do Celso é de acordo com a função. Vamos lá, de acordo com a função. Lembre-se que ele não analisa posição estatal. E aí eu vou te chamar a atenção, para um ponto. É bem comum os alunos que estão estudando para concurso quererem fazer um comparativo. Se é ativo é independente. Se é consultivo é autônomo. Não dá para fazer isso, viu, pessoal? Ele não analisa a posição dentro da estrutura, ele analisa função, tá certo? E o Renato Alessi também vai trazer essa mesma análise, de acordo com a função. Mesma coisa, tá? De acordo com a função. Então, pelo amor de Deus, não caia no erro de querer fazer um comparativo, porque não rola, tá bom? Ativos de controle e consultivos. Então, vamos ver primeiro essa classificação, né? Depois a gente vê a segunda, que é a que traz problema, tá? Olha aí, ó. Celso e Renato. O que são órgãos ativos? São os que expressam as decisões estatais para o cumprimento dos fins da pessoa jurídica. Exemplo, Conselho Monetário Nacional, que edita resoluções obrigatórias para todo o sistema financeiro nacional. Aí eu quero que você bote outro exemplo aí, Presidência da República. Por quê? Porque são órgãos que expressam as decisões estatais. Lembre-se que o que nós estamos analisando é função, tá? Aí, órgãos de controle são os prepostos a fiscalizar e controlar a atividade de outros órgãos e agentes. Aqui, pessoal, a gente tem dois tipos de controle, o interno
e o externo. O exemplo que eu trouxe aqui, Tribunais de Contas da União, que controla, fiscaliza e revisa as despesas governamentais. Mas eu vou te pedir para colocar outros exemplos. Vamos lá. Bote TCE e bote TCM. Os três exemplos são de controle externo. Tribunal de Contas da União, TCU, Tribunal de Contas do Estado, TCE, Tribunal de Contas dos municípios, ou Tribunal de Contas do município, que é o TCM. São órgãos de controle externo. A função é auxiliar o legislativo na fiscalização financeira. Ok? Aí, mais exemplos. CGU, CGE, CGM. Que aí seria um órgão de controle interno. A CGU, CGE, CGM são órgãos de controle interno dentro do Executivo. Controladoria Geral da União, Controladoria Geral do Estado, Controladoria Geral do Município. Tá certo? Então, eu tenho Controladoria Geral da União, Controladoria Geral do Estado do Ceará, como exemplo para você, Controladoria Geral do Município de Fortaleza. São órgãos de controle interno. E os outros poderes não têm esse órgão de controle interno? Claro que tem as corregedorias. Então, estejam atentos, né? A gente também tem esses outros tipos de órgãos. E aí vem os órgãos consultivos, que são os de aconselhamento e elucidação, pareceres, para que sejam tomadas as providências pertinentes pelos órgãos ativos. Aí eu coloquei aqui, ó, como exemplo, a Advocacia Geral da União, que expede pareceres para a resolução dos problemas jurídicos, mas eu tenho mais dois exemplos, que é o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, que aparece lá nos artigos 89 a 91 da Constituição, que são os órgãos de aconselhamento do Presidente da República. Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. São órgãos de aconselhamento. Os próprios artigos dizem isso, né? São os órgãos de aconselhamento da Presidência da República. Então, o que é que eu preciso que você enxergue aqui? Que o Celso, pensando na ideia lá do italiano Renato, ele traz uma nova classificação que nada tem a ver com posição estatal. Ele analisa a função do órgão, independente de onde ele esteja, tá certo? E aí você precisa ter cuidado com isso, tá bom? Agora, vem a confusão da vida toda aqui, que é a segunda classificação. Preste atenção no desmantelo aqui, ó. O Celso, eu colocar na altura, porque eu vou te mostrar aqui uma coisa. Classifica o órgão de acordo com a estrutura. E para ele, presta atenção aqui, ó. Quando ele classifica esse órgão de acordo com a estrutura, o que ele vai analisar é a atuação e o poder de decisão. Aí ele vai dizer que o órgão pode ser simples ou os órgãos podem ser colegiais. O Renato Alessi, ele também classifica quanto à estrutura. Olha para cá. Ele também classifica quanto à estrutura. De acordo com a estrutura. Quando ele classifica de acordo com a estrutura, ele está analisando também o aspecto de decisão e você vai entender que ele também analisa quantas pessoas tem dentro do órgão, né? Mas a análise maior de decisão. Aí ele diz que os órgãos podem ser burocráticos, ao invés do nome simples, ele usa a palavra burocráticos, ou colegiados. Eu tenho duas observações para lhe fazer aqui. Duas. Mas antes de fazer essas observações, nós vamos ver o conceito dessa estrutura. Olha para cá para entender, ó. Olha para cá. De acordo com a estrutura, órgãos simples são aqueles cujas decisões são formadas e manifestadas por uma só pessoa. Exemplo, Presidência da República.
Órgãos colegiais são aqueles cujas decisões são formadas e manifestadas por um grupo de pessoas. Agora, o Renato, de acordo com a estrutura, órgãos burocráticos são aqueles que estão a cargo de uma só pessoa física ou de várias pessoas ordenadas verticalmente. E órgãos colegiados são aqueles formados por uma coletividade de pessoas físicas ordenadas horizontalmente com base numa relação de coligação, de coordenação ou coordenação. Tilly, não entendi. Pô, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Primeira coisa que tu precisa entender aqui, ó. Vou fechar aqui para poder juntar aqui a análise, tá? Primeira coisa que você precisa entender, olha para cá. O Eli e a de Pietro classificam de acordo com a estrutura. Quando eles classificam de acordo com a estrutura, a análise é sobre o órgão. Se existe dentro daquele órgão um outro órgão, se existe a possibilidade de subdivisão. Então, para eles, órgãos simples são aqueles órgãos que não têm dentro deles nenhum outro órgão. E órgão composto são aqueles que têm outros órgãos menores cabendo subdivisão. Quando o Celso classifica estrutura e o Renato, eles classificam de acordo com a atuação e decisão. Então, eu tenho uma análise aqui de atuação e a análise de decisão. Órgão simples, para ele, burocrático, né? Simples aqui, quando a atuação e o poder de decisão estão na mão de uma pessoa, e colegiado num grupo de pessoas. E aqui, burocrático, quando tem uma só pessoa ou várias ordenadas verticalmente, quer dizer, que a quem está lá em cima é a que manda, e colegiado quando eu tenho uma base de coordenação. Então, você precisa ter cuidado, porque a prova não vai te dizer assim, não. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, quanto à estrutura. Segundo de Pietro, ela não vai te dizer. Ela não vai te lembrar que quando o Celso analisa estrutura, ele analisa decisão, e quando a de Pietro e o Eli analisa estrutura, analisa o órgão em si. Tia Lídia, pelo amor de Deus, e agora? E agora é resolver provinha. Por quê? Olha para cá, foi o que eu te disse. Que 60% a 70% das provas usa quem? Eli de Pietro. Então, é mais comum vir essa análise de estrutura aqui. Só que mais comum não significa que é sempre ela. Então, a gente já tem questões de prova trazendo nomes burocráticos. Ou falando de simples, pensando no poder de decisão e atuação. Você precisa estar atento. Não adianta decorar, minha gente. Por quê? Porque sai daqui, levanta o pado e esquece. Você tem que resolver prova. Só resolvendo prova é que você consegue assimilar essa matéria. Tá certo? Então, esse era o primeiro ponto que eu tinha que chamar a atenção. Que quando a de Pietro classifica quanto à estrutura e o Eli também analisa um órgão. E quando o Celso e o Renato analisam estrutura, analisa atuação e decisão. Segundo ponto. Olha para cá. Olha o que é que eu vou fazer aqui para você. Presta atenção. Pronto, coloquei dentro de uma caixa aqui. Deu para pegar aí a caixa, Erasmo? Pronto, olha para cá. Quando o Celso classifica de acordo com a estrutura, que ele diz que órgão simples é aquele que uma pessoa tem o poder de decisão, você tem que comparar com a atuação funcional do Eli, que diz que é singular, que uma pessoa tem poder de decisão. Quando ele diz colegiais, você tem que classificar com colegiado. Então, o simples do Celso é o singular do Eli. E o colegial do Celso é o colegiado do Eli. Tá certo? E o Renato Alessio, ele pega as duas estruturas aqui, ó. Quando é que é burocrático? Quando está a cargo de uma só pessoa, que é a classificação de singular da de Pietro, ou de várias ordenadas verticalmente, que é a classificação de singular do Eli, que é a história do RH aqui. Eu tenho uma ordenação vertical, tenho um chefe lá em cima e tenho um subordinado, mas a atuação
poder de decisão é do chefe. Então, quando o Renato Alessio fala de burocráticos, a nas comparativas vem para o singular da de Pietro e o singular do Eli. É o conceito que ele traz. Quando eu tenho uma só pessoa ou várias ordenadas verticalmente. E quando eu falo no colegiado dele, corresponde ao coletivo da de Pietro e o colegiado do Elite. Elite já está saindo fumaça aqui, o negócio está desorientado. Vou repetir, tem que resolver prova. Não tem para onde correr, tem que resolver a questão. Shirley disse, não cai. Cai. Não é uma coisa tão comum como isso aqui, mas cai. A gente já tem aí questões falando dessas classificações aqui. Agora, não é para perder sono, é para resolver prova. Você precisa se preocupar, lógico, mais com a classificação do Eli e com a classificação da de Pietro, tá certo? E tem que saber essa classificação do Celso e do Renato Alessio. Então, de novo, Celso classifica de acordo com a estrutura, a Renata Alessio também, mas que a análise é sobre a atuação, poder de decisão. De Pietro classifica estrutura e ele também, que é a análise de órgão. A classificação de estrutura do Celso é comparativa com a atuação funcional do Eli. A classificação de estrutura do Renato é comparativa com a composição da de Pietro e a atuação funcional do Eli. Respira, pelo amor de Deus, e não pira, tá? A gente vai para o intervalo e volta já.